que é loucura para você? Então, o que é loucura? Pra mim, loucura... sei lá, loucura são diferentes opiniões, na verdade. Que uma pessoa pode achar que uma outra coisa que outra pessoa faça é loucura, mas do ponto de vista de outros indivíduos pode não ser considerado loucura. Eu acho que vai muito de cultura e de diferentes opiniões. Tá, já. Eu acho que loucura na Idade Média era atribuída a pessoas que tinham um conhecimento mais avançado de medicina ou estavam tentando descobrir novas coisas, e elas eram qualificadas como bruxas e coisas assim, ou como loucas. Loucura é quando a pessoa está fora de si e não consegue mais se responsabilizar pelas consequências. Ela não vê mais as consequências dos atos que ela pode fazer. E eu acho que na Idade Média a loucura era muito mais influenciada pelo que a igreja pregava. Tipo, uma bruxa louca, só. Eu acho que loucura é quando uma pessoa perde o senso de realidade e ao mesmo tempo de sociedade, que a partir do momento que ela perde essa noção da sociedade, ela é considerada louca, mas ela não sabe. Eu te perguntando. Como era na Idade Média? Aham. Ah, não sei, a sociedade era outra. Então era muito mais fácil considerar uma pessoa louca, sendo que os valores eram outros, principalmente valores católicos, que era mais rígido, sei lá. Loucura, na realidade, é muito relativo, porque depende muito do estado mental de uma pessoa. Tem níveis de loucura que a sociedade considera e que a sociedade não considera. Mas se fosse pensar num âmbito geral, assim, loucura é um estado mental que não se encaixa mais nos valores padrão da sociedade. A loucura na Idade Média é um padrão muito diferente se comparado com o de agora, porque naquela época era muito teocêntrica. Então tudo era em volta da Igreja Católica, principalmente de Deus. Ao longo da história, a loucura foi encarada de várias formas. Já foi considerada falha da natureza, castigo ou dádiva dos deuses, privação da verdade e até mesmo exacerbação da vontade. Praticamente nascida junto com a psiquiatria, elas caminham juntas durante toda a história. A Idade Média é um grande intervalo de tempo entre aquilo que chamamos de Antiguidade Clássica e a Modernidade. Acreditava-se nesse tempo que o mundo todo era organizado de acordo com os princípios de Deus, e dessa forma, todos obedeciam à ordem divina. Essa época foi marcada pela peste, pela lepra e pelo medo de ameaças de outros mundos. A loucura era vista como expressão das forças da natureza, ou algo de ordem do não humano. Podia ser uma manifestação benéfica ou maléfica do além, assim sendo exaltada num misto de terror e atração. Mais tarde, ainda sem o conceito de razão ou de doente mental, era tida como possessão por espíritos maus. Para a sociedade, a doença mental era decorrente de uma relação mal-sucedida entre o homem e a divindade, ou seja, era considerada um castigo para faltas morais e pecados cometidos, ou até mesmo como algo provocado pela penetração de um espírito maligno no indivíduo. Com isso, a loucura nesse período criou parentesco com as culpas morais e sociais. Durante a Idade Média, com o predomínio do pensamento cristão, o louco foi considerado como um possuído, um doente da alma, ignorado, preso em uma rede histórica de significados religiosos e mágicos. Ainda assim, a loucura estava muito presente no cotidiano e era aceita como cenário e linguagem comuns. Os loucos, inicialmente, até desfrutavam de relativa liberdade de ir e vir. As suas famílias confiavam na caridade alheia para garantir a sobrevivência de seus filhos e aceitavam seus impulsos e características peculiares como expressão da vontade de Deus. Muitas vezes eles eram submetidos a rituais religiosos de exorcismo ou adorcismo, uma ação mágico-terapeuta que buscava reestabelecer no indivíduo a sua alma perdida.
Os membros do clero e da nobreza que praticavam esses rituais não agiam com crueldade física, a não ser com os doentes mentais que possuíam distúrbios mais graves ou mais agressivos. Esses eram presos, acorrentados e submetidos a jejuns prolongados, sob a alegação de estarem possuídos pelos demônios, e podiam até ser queimados por serem considerados feiticeiros. Essa determinação demoníaca e possessiva da loucura retirava qualquer competência médica do seu entendimento ou tratamento, reservando-a à esfera da fé e da crença. No final da Idade Média, vários indivíduos de comportamento duvidoso, de loucos a contestadores, foram assim perseguidos, julgados e queimados vivos nas fogueiras de Santa Inquisição. Eles eram considerados uma ameaça que precisava ser extirpada mediante práticas inquisitórias sob o controle da Igreja. A partir do século XIII, todos os tipos de desgraças eram atribuídos a feiticeiras. O seu massacre tornou-se uma prática social aceita. Durante séculos, a Igreja procurou manter o seu papel dominante, e a feitiçaria representou o papel de bode expiatório na sociedade. Vários critérios foram apresentados para a identificação das bruxas, e vários deles se ligavam a características de doenças. Com o declínio do poder da Igreja e da interpretação religiosa do mundo, o complexo da feitiçaria foi desaparecendo, e em seu lugar surgiu o insano mental. No novo clima cultural, o conformismo ainda era exigido, ainda existiam os prejudicados e os homens que criticavam demais. O não conformista continuava a ser inimigo da sociedade. Seus inimigos internos eram vistos como loucos. E surgiu a psiquiatria institucional, tal como antes tinha aparecido a Inquisição, a fim de proteger o grupo dessa ameaça. A definição original de loucura, como condição que justificava o confinamento no hospital, se conformava às exigências para as quais este foi criado. Para ser considerado louco, era suficiente ser abandonado, miserável, pobre, não desejado pelos pais ou pela sociedade. Apesar de se perceber que desde a Idade Média já existiam mecanismos de exclusão do louco, ainda não é aí que a loucura vai ser percebida como um fenômeno que requer um saber específico, pois os primeiros estabelecimentos criados para isolar a loucura destinavam-se simplesmente a retirar do convívio social as pessoas que não se adaptavam a ela. Os indivíduos não eram presos para receber cuidados médicos, mas para proteger a sociedade e impedir a desintegração de suas instituições. Por muitos anos trabalharam mais para obscurecer do que para esclarecer esse problema. Somente no próximo período histórico é que se transformará essa relação. Você é doida demais. Você é doida demais. E você é doida demais. Doida, muito doida. Você é